aleluia, aleluia. Caros irmãos e irmãs, celebrando o 16º domingo do tempo comum, e a temática principal desta liturgia é o bom pastor, Cristo Jesus, bom pastor por excelência, aquele que tem compaixão, que se compadece pelos mais frágeis e, por sua vez, aqueles que se encontram principalmente desgarrado, como ovelhas sem pastor. Ser bom pastor a partir de Cristo Jesus significa ter a coragem de dar a sua própria vida, doar a sua própria vida. Por isso que Jesus é o bom pastor, porque ele é capaz, foi capaz e é capaz, no dia a dia da nossa vida, se oferecer como sacrifício agradável e principalmente para a nossa redenção. Jesus faz uma crítica, mediante aquilo que nós ouvíamos na primeira leitura do profeta Jeremias, aos pastores de sua época, que ao invés de congregar o rebanho, dispersava, procurava tirar proveitos diante do rebanho na qual o Senhor havia lhe confiado. E Jesus é este enviado por Deus, o bom pastor, aquele que vai ao encontro das suas ovelhas feridas, machucadas, dando-lhes dignidade e principalmente a graça da redenção, a salvação, como nós ouvíamos na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, uma característica muito própria de Cristo Jesus, que é formar, congregar na unidade. E assim já nos dizia a carta de São Paulo aos Efésios: agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longes, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo, o sangue do Redentor, que além de lavar nossas culpas, o próprio pecado em si, nos fez unidade na Trindade. E esta característica da unidade é própria da Igreja, uma vez que Cristo Jesus é a cabeça da Igreja. Jesus, na condição de bom pastor, também é modelo para cada um de nós, cristãos batizados, chamados por Deus a sermos pastores de almas também. Possa ser que seja à frente de uma missão na igreja, numa pastoral, no grupo, movimento ou serviço, mas também você na sua casa, na condição de família, de pai e de mãe, são convidados a serem pastores, bons pastores a partir de Cristo Jesus, que congrega, que assiste, que educa, que ensina principalmente os valores cristãos. E a pergunta na qual somos convidados a nos questionar é se de fato estamos sendo bons pastores. Quais são meus princípios, critérios? São puramente humanos ou a busco a partir de Cristo Jesus como pastor e ao mesmo tempo como porta, como já nos diz as Sagradas Escrituras? Eu sou a porta pela qual todas as ovelhas deverão entrar, e não podemos esquecer desta porta, na qual se apresenta diante de nós como uma porta estreita. E talvez, no entendimento do ser pastor, nos deparamos com as nossas próprias limitações em si, ao ponto de até mesmo dizer quão desafiador é sermos pastores, porque requer da nossa parte um compromisso, uma responsabilidade, principalmente pela vida do irmão, pela vida da minha família, pelo bom êxito da minha pastoral na qual estou a serviço. E jamais poderemos ser bons pastores se não estamos em comunhão com a igreja, se não estamos em comunhão
com a doutrina da fé. Não podemos ser pastores simplesmente de palavras, mas na concretização da nossa própria fé, traduzida em obras. Como já nos fala na carta de São Tiago, é preciso com que fé e obra caminhem juntos. E isto nós vamos nos educando passo a passo, na medida que nos aproximarmos do pastor por excelência. Nós ouvimos ainda no Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, os apóstolos que se reuniram-se com Jesus, lhes trazendo informação sobre tudo aquilo que havia acontecido na missão, estavam cansados. Jesus os convida a um lugar à parte para o descanso. Mas, pelo que se observa, a multidão estava sedenta de Deus. Mesmo assim, foram ao encontro de Jesus. E Jesus observa esta necessidade, sente compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, desgarradas. E o interessante é que naquela época havia grupos religiosos, muitos dedicados à lei, à palavra propriamente dita, mas lhes faltava este caráter de compaixão, de caridade, de congregar o povo na unidade. E Jesus vai fazer justamente isto, ouvir, mas ao mesmo tempo dar-lhes dignidade, principalmente às classes, podemos assim dizer, que não eram reconhecidas, que não eram aceitas, principalmente as viúvas, as crianças, os coxos, aleijados, a classe mais vulnerável. Jesus, na condição de bom pastor, lhes vai dar dignidade. E Jesus convida os discípulos para ir a um lugar deserto e descansar um pouco. O deserto como uma realidade de encontro consigo mesmo, geograficamente, um espaço não muito frutuoso, mas quando se trata da graça de Deus, na permissão do nosso ser, na escuta, na observância, mas também na aceitação do projeto de Deus na nossa vida, quando assim nós agimos, o deserto da nossa própria vida, da nossa existência, torna-se uma realidade frutuosa. Mas tudo isto só vai acontecer se abrirmos o nosso coração para a graça de Deus, para a sua ação que vem ao nosso encontro, em cada ato litúrgico que participamos, mas na extensão também desta graça que nos acompanha na nossa vida, como também na nossa missão. Portanto, amados irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor da Messe que não somente envie mais operários, mas que transforme os nossos corações em uma realidade de bons pastores, que ama, que cuida, que zela e, por sua vez, seja de fato a extensão do bom pastor na vida e na missão na qual o Senhor nos confiou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.